Amores, retornamos agora para dar continuidade à segunda parte da nossa aula, ok? Nós tínhamos falado por último da diferença dos quadrados, não é isso? Que é caso de fatoração. Vimos o fator comum em evidência, vimos o agrupamento e a diferença dos quadrados. Agora, por último, para fechar o caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. Outros dois produtos notáveis sobre os quais aprendemos foram o quadrado da soma e o quadrado da diferença dos dois termos. Então, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Percebe que formou o produto notável, que é a matéria que já foi dada. Ele, quando resolvido, vira um trinômio quadrado perfeito. Olha ali, ó. Outro exemplo, x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. As expressões x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado podem ser escritas na forma de produtos, ou seja, na forma fatorada. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é igual a x mais y ao quadrado, que é igual a x mais y, que multiplica x mais y, ok? Né? X mais y ao quadrado é o fator x mais y vezes ele mesmo duas vezes. Ao lado, à direita, temos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado é igual a x menos y ao quadrado, né? Que é igual a x menos y vezes x menos y. Expressões desse tipo denominam-se trinômios quadrado perfeito, por serem polinômios com termos e por representarem o quadrado de um binômio. É importante saber que nem todos os trinômios representam o quadrado de uma expressão algébrica e, portanto, não são quadrados perfeitos. Vamos adiante. Exemplos de trinômio quadrado perfeito. A. X ao quadrado mais 6x mais 9. Observe que x ao quadrado é o quadrado de x e 9 é o quadrado de 3. Então ficou x ao quadrado mais 6x mais 9, ó, quadrado de x, x ao quadrado, quadrado de 3, 9. Então, qual é o resultado? X mais 3 elevado ao quadrado, ok? Lembrando que esse termo do meio, 6x, é resultado da multiplicação de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, dá 6x. Já estamos partindo da premissa que é um trinômio quadrado perfeito. Só queremos saber a sua forma fatorada. Letra B. Desculpe, não é coronavírus não, hein, gente? Fica tranquilo, hein? A ao quadrado menos 18a mais 81, os termos ao quadrado e 81 representam os quadrados de a e 9, respectivamente. Então, a ao quadrado representa o quadrado de a. 81 representa o quadrado de 9. E o menos 18a, que é o termo do meio, do trinômio, né, é resultante do produto de 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Isso não é relevante nesse momento, que nós já sabemos, já estamos afirmando que é um trinômio. Só queremos a forma fatorada, que ficou a menos 9 elevado ao quadrado. Ok? Vamos adiante. Bom, encerramos os casos aí de fatoração. E agora vamos dar início à equação do segundo grau. Ok? Então nós revisamos aí, num primeiro momento, os 3 casos de produto notável, os 4 casos de fatoração. Ok? Equação do segundo grau. Né? Também é uma revisão para a gente, que nós vimos de forma muito tranquila isso no ano passado. Mas vamos revisar agora esse ano também. Uma equação na incógnita x é denominada de equação do segundo grau quando estiver escrita na forma geral, ax2 mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. A tem que ser diferente de zero, porque senão deixa de ser uma equação do segundo grau. O a é chamado de coeficiente do termo em x2. O b é o coeficiente do termo em x. E o c é chamado de termo independente de x. Veja alguns exemplos. Letra A. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Coeficiente. O a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale menos 5. Letra B. Menos 1 mais x mais 2x ao quadrado igual a zero. Percebe que essa equação do segundo grau está toda desorganizada, hein? Tá? Então, olha só. O coeficiente a é igual a 2. Por quê? O coeficiente está sempre junto do x ao quadrado. O coeficiente b é igual a 1, né? Que é o x positivo. Está ao lado do x positivo. E o coeficiente c, que é o valor numérico sozinho, é igual a menos 1. Letra C.
2x ao quadrado mais 5x igual a 0. Coeficiente A igual a 2. Coeficiente B igual a 5. Coeficiente C igual a 0. Por quê? Porque não tem o termo independente, não tem o C, que é o número sozinho. Letra D. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Coeficiente A vale 1, que está acompanhado do x ao quadrado. Coeficiente B igual a 0, porque não tem o coeficiente B, que é aquele acompanhado do x. E C igual a menos 36, que é o termo independente, é o número sozinho, ok? Equações do segundo grau em que B diferente de 0 e C diferente de 0 são denominadas completas. E equações em que B igual a 0 e ou C igual a 0 são denominadas incompletas. Dessa forma, as equações x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0 e 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0 são completas. E as equações 5x ao quadrado menos 20 igual a 0 e 2x ao quadrado mais 6x igual a 0 são incompletas. Vamos lá. Equação do segundo grau incompleta. Nós temos, existem 3 tipos de equações incompletas. Primeiro tipo, equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0, ou seja, não tem o termo C. Ok? Quando uma equação tem o termo independente igual a 0, que no caso é o C, ela pode ser resolvida por meio da fatoração do primeiro membro. Observe os exemplos. X ao quadrado mais 3x igual a 0. Fatorando a expressão do primeiro membro da equação, temos x que multiplica x mais 3. Já vimos isso lá em fatoração por, no primeiro caso, evidência. Tá? Então, como é que ficou? Se um produto de 2 ou mais fatores é 0, pelo menos um desses fatores é 0. Portanto, temos x igual a 0. Aquele primeiro xzinho lá, ó, do primeiro fator, é igual a 0. Ou x mais 3 igual a 0. Ou, no caso, x igual, passando o 3 para o outro lado, x igual a menos 3. Assim, as raízes da equação são 0 e menos 3. E o conjunto de solução é 0 menos 3. Próximo. Equação do segundo grau incompleta, que é o primeiro tipo, né? Exemplo B. Olha aí, ó. Dando continuidade, é o primeiro tipo. X menos 3 ao quadrado menos 4 igual a 2x mais 5. Primeiro tem que resolver, ó, inicialmente vamos escrever a equação de outra forma. Por quê? Tem que resolver o produto notável. X menos 3 ao quadrado, né? X menos 3 ao quadrado é x ao quadrado menos 6x mais 9. Por quê? É o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Ficou x ao quadrado menos 6x mais 9. Menos 4, que ainda faz parte aí do primeiro membro da equação, é igual a 2x mais 5. Jogando tudo para o primeiro membro da equação, para igualar a 0, vai trocar o sinal de quem trocar de lado. Então ficou x ao quadrado menos 6x mais 5, menos 2x, que trocou de lado, menos 5 também trocou de lado, igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, ficou x ao quadrado menos 8x. Por que menos 8x? Porque menos 6x menos 2x dá menos 8x. E mais 5 menos 5 são simétricos, cortou. Então ficou x ao quadrado menos 8x igual a 0. Percebe que agora ela está pronta para ser resolvida a equação. Nós só estamos arrumando a casa. Fatoramos o primeiro membro da equação. Então, olha só. X ao quadrado menos 8x igual a 0. Eu vou botar o x em evidência. Porque ele tem no primeiro membro e no segundo. Então ficou x que multiplica x menos 8 igual a 0. Primeira raiz é fazer o x com evidência igual a 0. Tá lá, é a primeira raiz. Sempre uma raiz nesse modelo de equação do primeiro tipo vai ser 0. E a outra, resolve-se o que está dentro do parênteses. X menos 8 igual a 0, passo 8 para lá, x igual a 8. Portanto, o conjunto de solução da equação é S, que é o conjunto de solução, igual a 0 e 8. Ok? Vamos adiante. Equação do segundo grau incompleta, segundo tipo. Tá? Segundo tipo é aquela que é da forma ax ao quadrado mais c igual a 0. Ou seja, não tem o coeficiente b, que é aquele que está acompanhado do x, ok? Então vamos lá. Vimos anteriormente uma das maneiras de se resolver esse tipo de equação. Vamos relembrá-la e aprender uma forma alternativa por meio dos exemplos a seguir. Então olha só, letra A, x ao quadrado menos 81 igual a 0. Os valores de x que verificam essa igualdade podem ser determinados facilmente. Isolando a incógnita no primeiro membro da equação temos. Então olha só, peguei o menos 81 e joguei para o outro lado. E isolei quem? A incógnita x ao quadrado. Quando eu joguei o menos 81 para lá, mudou de sinal. Então ficou x ao quadrado igual a 81. Sabe-se que existem dois números reais que elevados ao quadrado resultam em 81. Um número positivo e um negativo. Então olha só. Se eu tenho x ao quadrado igual a 81,
Percebe que eu botei aqui agora x igual a mais raiz quadrada de 81. Por quê? Por que raiz quadrada? Porque aquilo que está em forma de potência, x ao quadrado, quando vai para o outro lado, vai em forma de... Eu quero só o x. Eu não quero x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então eu tenho que tirar esse 2, esse expoente 2. Esse expoente 2 vai para o outro lado em forma de radical de índice 2, que é a raiz quadrada. Então ficou x igual a mais raiz quadrada de 81 ou x igual a menos raiz quadrada de 81. Então eu tenho raiz quadrada de 81 é 9. Então eu tenho resposta x igual a mais 9 e a outra x igual a menos 9. Ok? Assim o conjunto de solução da equação é S, que é o conjunto de solução, igual a menos 9 mais 9. Adiante. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou falar para vocês um exemplo, um segundo exemplo, letra B, dando continuidade ainda ao segundo tipo de equação incompleta. 5x ao quadrado menos 20 igual a 0. 5x ao quadrado menos 20 igual a 0. Então eu vou pegar esse menos 20 e vai para o outro lado. Então ficou 5x ao quadrado igual a 20. Né? Eu vou fazendo de tudo para isolar a incógnita x ao quadrado. Ok? Ela tem que virar x. Então 5x ao quadrado igual a 20. X ao quadrado igual a 20 dividido por 5. O 5 está multiplicando, foi para o outro lado, dividindo. Então x ao quadrado igual a 4. Agora sim, esse x ao quadrado, esse 2 expoente 2, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então x igual a mais raiz quadrada de 4, ou x igual a menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então ficou x igual a mais 2, ou x igual a menos 2. Conjunto de solução, S igual a menos 2 e 2, ok? Vamos adiante. Equação de segundo grau incompleta, terceiro tipo. Né? Esse terceiro tipo de equação é da forma ax ao quadrado igual a 0. Percebe que aí eu tenho o b igual a 0 e eu tenho o c igual a 0, ok? Esse é um tipo de equação incompleta do segundo grau em que o conjunto de solução sempre será nulo. Pois ax ao quadrado igual a 0, temos que x ao quadrado é igual a 0 dividido por a, porque o a está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Resolvendo aí de forma literal, com a letra, tá? Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0, então x igual a 0. Conjunto de solução vazio, ok? Vazio não, desculpe, conjunto de solução 0, tá? Exemplo, nos casos em que a equação apresenta os coeficientes b igual a 0 e c igual a 0, as raízes da equação de segundo grau incompleta são iguais a 0. Observa a resolução a seguir. Dá uma olhadinha aí com calma nessa resolução. Então, olha só. Viu? Percebe que eu tenho o quê? 4x ao quadrado igual a 0. Isolando o x, nós vamos ter x ao quadrado igual a 0 dividido para 4, porque o 4 está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Certo? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 0. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. Então eu tenho que x' e x duas linhas, ou ainda x1 e x2, é igual a 0. Conjunto de solução, 0. Tá? Meus amores, paramos por aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos retornar para a terceira parte da nossa aula, falando das equações de segundo grau completas, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.